Mais um vídeo da nossa formação de Unity, Unity 6. Vamos hoje dedicar-nos um bocadinho à parte, uma das partes importantes do Unity, que são os prefabs. Portanto, prefabs é aquilo que é um mecanismo que o Unity tem que nos permite instanciar game objects por código. Portanto, se eu quiser criar algum asset aqui no meu nível, aquilo que eu faço é aqui na hierarquia clicar no mais, ir a escolher o tipo de objeto, não é? E isso faz com que ele apareça aqui no meu nível, mas eu posso ter a necessidade de criar assets que não estão no nível no início do jogo e depois aparecem por código. Portanto, são instanciados por código. E uma das maneiras que nós temos é usar então os prefabs. Eu vou desativar aqui a nave mesh. Um aspecto importante aqui em relação à nave mesh, nós estivemos a ver no último dia, se eu alterar agora o meu nível, portanto aqui a geometria do meu nível, por exemplo, eu vou aqui ao meu terreno e vou elevar aqui um bocadito mais estas partes. A nave mesh não é atualizada automaticamente. Se vocês repararem, ali por baixo continua a nave mesh e o NPC, se eu mandar ir para lá, ele vai e ignora completamente estes obstáculos que eu estou agora a criar. Portanto, sempre que nós manipulamos a geometria do nosso nível, se eu inserir aqui casas, se eu inserir aqui outros elementos, rochas, que quero que sejam obstáculos para o NPC, eu tenho sempre que voltar a calcular, a fazer o bake aqui das minhas nave meshes. Portanto, nós neste caso temos duas, porque o monstro e as crianças são de um tamanho muito diferente, então nós configuramos duas, mas não se esqueçam, temos sempre que voltar cá e recalcular as nave meshes para que elas se mantenham atualizadas em relação à geometria do nosso nível. Pronto, voltando então aqui ao assunto desta sessão, que são os prefabs. Eu vou esconder aqui a nave mesh. Portanto, basicamente, vocês já devem ter reparado que temos aqui alguns ícones na hierarquia que têm alguns game objects que têm ícones diferentes. Nós também já importamos assets que têm uma pastazinha a dizer prefab. Se não me engano, este Simple Nature, cá estão eles, prefabs, e basicamente os prefabs no Unity são objetos que nós, game objects, que nós pré-configuramos e que guardamos na pasta do projeto do nosso jogo e que depois podemos instanciar por código, portanto fazer um pequeno código que vai executar uma função e que posiciona aquele prefab no nosso mundo, no nosso jogo, no momento em que nós assim o entendermos. Basicamente o que nós vamos fazer é dar a capacidade aqui do nosso player, do nosso jogador, a tirar, por exemplo, umas pedras para tirar vida a um monstrinho, e o monstrinho já tem cá o script da vida, lembram-se, e já tem aqui o Capsule Collider e o Rigid Body, que é aquilo que nós precisamos para que funcione o script da vida. E basicamente o que vamos fazer então é criar um modelo de uma pedra. Esse modelo da pedra depois vai ser guardado como um prefab e depois nós vamos criar um pequeno script que vai fazer com que ele atire essa pedra. Mais uma vez vamos tirar partido também do método de física do Unity. Nós podemos criar prefabs de uma maneira muito simples no Unity. Portanto, já agora se calhar vou aproveitar e arrumar aqui um bocadinho a pasta do projeto, que está assim um bocado desorganizado. Eu importei para aqui uma série de coisas. Isto é tudo arte, portanto estes assets, então eu vou pô-los ali para dentro da pasta de arte. Este frost também são as árvores que nós tínhamos, que eu importei só para vos mostrar, que também vou arrastar para ali. Este Ignite Coders também é o da água, portanto também vou arrastar para a pasta da arte. Por vezes quando nós arrastamos para dentro de determinadas pastas, o Unity é obrigado a recompilar, mas tipicamente, eu pelo menos acho que não tive nenhuma situação em que o código deixasse de funcionar, portanto passasse a ter erros. Pronto, assim o nosso
o nosso projeto fica um bocadinho mais fácil de gerir. E então, eu vou criar uma pasta para os meus prefabs. Vou fazer botão direito, Create Folder, Prefabs. Então, para nós criarmos um prefab, basicamente o que temos de fazer é arrastá-lo da hierarquia para uma pasta qualquer dentro da pasta Assets do projeto. Portanto, se eu quiser fazer um prefab, por exemplo, do player, eu simplesmente arrasto para ali. Ok? E vocês reparem que o ícone agora ficou um bocadinho diferente. Agora é que tem aquela parte lateral com uns tracinhos, enquanto que até agora estava parecido com este aqui da armadilha. Basicamente vou fazer a mesma coisa com a armadilha. Arrasto para a pasta dos prefabs. Pronto, a pasta dos prefabs não tem que se chamar prefabs, bem visto, mas é só uma questão de organização. Por exemplo, aqui a criança, se eu quiser, também posso fazer um prefab dela. Arrasto para aqui. Por exemplo, o NPC também posso fazer um prefab dela. Portanto, tudo isto agora passaram a ser prefabs. Se vocês clicarem, podem ver que estão configurados da mesma maneira que estavam no mundo. A posição, a rotação, a escala, o script, está tudo igual. Há uma diferença no caso do NPC, porque quando nós criamos os prefabs, ele não mantém referências para objetos que estão na cena. Por exemplo, aqui os pontos, nós perdemos essas referências e nós queremos depois, temos que fazer por código, quando instanciarmos este objeto, este GameObject, este prefab, temos que depois preencher por código estas referências para objetos que estão na cena, mas tipicamente tudo o resto se mantém. Por exemplo, nós criamos agora um prefab então para a pedra que nós vamos atirar. Eu vou aqui na hierarquia, aliás, vou primeiro procurar, se não me engano havia aqui um exemplo de pedras neste Simple Nature Pack. Há aqui coisas, já agora eu vou apagar isto, nós não precisamos destes aqui, porque isto são os packs que nós importamos nas diferentes versões, o RP e HDR, não preciso deles cá para nada. Eu podia usar já esta pasta prefabs que aqui está, mas como eu quero criar o meu próprio prefab, eu vou à pasta dos models. Temos aqui rocks, deixem ver aqui a 1, a 2, se calhar vou usar a 2 ou a 5, vou usar a 5. Pronto. Então vou arrastar aqui para a cena, é muito grande, não vou usar a 5 nada, desculpem lá, deixem-me apagar. Acho que a 2 é mais pequenina, deixem ver se a 2 é mais pequena. A 2 é muito mais pequena, pronto, estão a ver? É óbvio que eu posso aumentar o tamanho dela, não há problema nenhum. Mas para já vou usar então esta a Rock 2, que está dentro da pasta do Simple Nature Pack Models. Pronto, quando eu arrastei aqui para a cena, então aquele modelo está aqui, vocês podem ver que ele tem as configurações normais de um modelo, que é a posição, a rotação e a escala na transform, a mesh que está a ser usada e depois o componente que desenha aquela mesh, o mesh render e o material. Pronto, então para eu fazer um prefab desta rocha, basta eu arrastá-la daqui para a pasta dos prefabs. Pronto, e vocês veem que o ícone mudou. Portanto, este íconezinho, quando fica com esta parte lateral, tipicamente quer dizer que nós estamos a criar aquilo que se chama um prefab variant. Se vocês repararem aqui no inspector do lado direito, está ali a dizer variant parent. Portanto, basicamente quer dizer que este prefab que eu criei agora, que se chama Rock 2, é derivado, é quase como se fosse o princípio da programação orientada aos objetos, é derivado daquele variant original. Portanto, o Unity considera um modelo como o pai desta rocha, deste prefab que eu acabei de criar. Eu já vou falar um bocadinho mais sobre os variants, porque eles têm algumas particularidades. Pronto, a partir do momento que eu crio o prefab, eu posso simplesmente apagá-lo da cena, portanto da hierarquia, e sempre que eu precisar dele, ou vou usar o código para o instanciar, ou então posso também arrastá-lo daqui para lá outra vez, e ele está lá, e eu posso arrastar quantos eu quiser e fazer quantas instâncias daquele prefab eu quiser. Portanto, neste caso o prefab não tem nada especial, é igual ao modelo, mas podia ter um collider, podia ter script, é o que nós vamos fazer a seguir, podia ter isso tudo. Portanto, este prefab Rock 2, neste momento ele só existe na pasta do project,
não existe na hierarquia, só existirá na hierarquia se nós quisermos instanciar então por código. Para vos falar um bocadinho dos que são os variants, eu vou criar outro tipo de prefab. Agora vou voltar atrás, vou apagar este rock 2. Vocês podem não deixar, não há nenhum problema, vou só apagar. E agora vou criar um prefab de uma maneira diferente. Em vez de ser arrastar o modelo para a hierarquia, eu vou criar um objeto vazio. Eu vou-lhe chamar, por exemplo, pedra. E agora vou arrastar para dentro deste objeto vazio o modelo da pedra que eu quero. Portanto, neste momento o que eu estou a fazer é pegar outra vez no rock 2 e colocá-lo dentro daquele pedra. Portanto, neste momento eu não tenho nenhum variant, eu estou a usar este modelo como parte deste GameObject, que é o GameObject pedra, ok? Lá está ele ali, ele por acaso nem sequer está na posição onde eu quero, eu vou pôr aqui a posição 0, 0, portanto para coincidir exatamente com a posição onde está o pai, que é a pedra. E se eu quiser agora criar um prefab desta pedra, eu posso simplesmente arrastá-lo para a pasta dos prefabs e vocês vão ver que o ícone agora ficou diferente. Portanto, agora não tem aquele ícone com aquela parte lateral e aqui na Inspector não diz que é um variant. Portanto, isto é um prefab que normalmente aquilo que nós chamamos o prefab original, portanto, o prefab inicial, que não é derivado de outro. Então, se eu quiser fazer outra pedra, por exemplo, imaginem que vocês têm uma pedra onde vão colocar, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aqui manipular o material dele, não me deixa manipular, mas imaginem que vocês nesta pedra adicionavam-lhe aqui um Sphere Collider e adicionavam-lhe, sei lá, deixem cá pensar, podemos adicionar já o código do tira-vida, podemos adicionar o Rigid Body, porque ele vai precisar ter o Rigid Body, já vou explicar também porquê. Pronto, adicionamos estes 3 componentes no parent daquela pedra. Okay? Se vocês forem à pedra que temos na pasta Project, ela não tem nada, portanto, se eu arrastar para a hierarquia, esta instância da pedra continua a ser a original que eu tinha, mas esta instância da pedra, deste prefab, agora já é diferente. E vocês até podem confirmar que ela é diferente, muito simplesmente clicando na pedra que nós alteramos e indo aqui há aquele botãozinho que diz Overrides. Portanto, nós já vimos uma vez este botão Overrides quando estivemos a criar os colliders para as nossas pedras no vídeo do terreno, mas basicamente clicando aqui onde diz Overrides, vocês conseguem ver o que é que este prefab tem de diferente do original, o que é que esta instância do prefab tem de diferente do original. Portanto, e vocês podem ver que está aqui o Sphere Collider, está o Script Tira-Vida e está o Rigid Body. E tem aquele iconezinho ali a dizer mais, que também nos aparece aqui agora nos componentes, estão a ver? Portanto, neste momento são 2 prefabs, são instâncias do mesmo prefab, melhor dizendo, portanto são cópias do meu prefab da pedra, mas esta cópia aqui eu editei-a, só esta, e não afetou o original. Portanto, o original continua a ser aquele que eu fiz simples, que só tem o parent e a pedra lá dentro, o modelo da pedra lá dentro. Portanto, por vezes nós fazemos alterações e queremos que só afetem esta instância, não há nenhum problema nisso, ok? Mas por vezes nós queremos editar o prefab para lhe acrescentar coisas. Então uma das maneiras que nós temos para editar o prefab e de acrescentar coisas é precisamente fazer isto que eu fiz, arrastá-lo para a hierarquia, acrescentar componentes. E agora eu posso vir aqui à pasta ao botãozinho que diz Overrides e dizer para aplicar a todos. Se eu fizer o Apply All, ele vai aplicar todas estas alterações ao original, à pedra que está na pasta Project e também a todas as instâncias da pedra nos meus níveis. Okay? Se eu quiser, posso aplicar só um a um. Se eu clicar, por exemplo, aqui em cima do Sphere Collider, vocês veem que eu tenho aqui a alteração que foi feita, portanto, as propriedades só desta alteração, e posso fazer ali o Apply ou o Revert. Revert quer dizer que ele desaparece, que eu tiro cá, voltamos ao estado original, ou então posso fazer o Apply, e neste caso só apliquei aquela alteração, portanto o script da vida agora já aparece-nos aqui, e inclusivamente aparece-nos no original que eu tinha criado inicialmente. Portanto, porquê? Porque eu cheguei aqui onde diz as alterações foram feitas, os overrides, e apliquei só aquela. Se eu fizer Apply All, vocês podem ver que a pedra agora aqui, esta instância também já tem, e até o próprio original já tem. Isto quer dizer que se eu fizer mais instâncias do original, elas neste momento estão todas iguais.
Ok? Portanto, voltando ao início para recapitular. Nós criamos criamos primeiro o objeto na nossa hierarquia, por exemplo, vou fazer aqui com um cubo. Depois arrastamos para a pasta do projeto, uma pasta qualquer, para criar um prefab. Vocês podem ver que ficou com o íconezinho azul. E depois eu posso editar esse prefab na hierarquia e depois fazer o override se eu quiser aplicar aquelas alterações a todas as instâncias, ou se não quiser, ficam só para este. Outra maneira que eu tenho de editar o prefab é clicar no botãozinho que diz Open, ali do lado direito, e neste caso o Unity abriu o prefab. Aqui em cima vocês podem ver como diz Scenes, depois tem a dizer Cube, quer dizer que eu estou a editar o cubo, só o prefab do cubo. As alterações que eu fizer aqui, se eu tiver aqui o autosave, automaticamente vão ser guardadas e vão ser automaticamente aplicadas a todos os meus modelos de cubos, neste caso. Ok? Portanto, por exemplo, se eu chegar aqui ao cubo e alterar o tamanho dele, sei lá, vou pôr um 2 aqui na escala, um 2 aqui na escala. Quando eu sair da edição, portanto, e para sair da edição, eu posso clicar aqui onde diz Scenes, ou posso clicar naquela setinha ali para trás. Portanto, ele gravou esta alteração. Desculpem. E também aplicou a alteração aqui ao meu prefab original. Portanto, todos os meus prefabs agora têm aquelas características. Portanto, posso editar clicando então em Open e estou a editar o meu prefab original e a fazer alterações ao meu prefab original e a todas as instâncias. Posso editar só este prefab aqui, portanto, só esta instância. E se eu não fizer o overrides, não aplica estas alterações. Se eu fizer overrides e apply all, então ele vai aplicar estas alterações e passam todos os meus prefabs a serem iguais. Portanto, isto é uma maneira que nós temos um mecanismo que nós temos de poder ter diferenças entre um modelo e outro. Por exemplo, ter um inimigo que é mais rápido ou mais lento, ou que tira mais vida ou menos vida, ou então, se nós tivermos muitas instâncias daquele inimigo, eu alterar um e depois aplicar automaticamente a todos, sem ter que ir um a um a fazer essa alteração. Agora, para vos mostrar então o que é que são os variantes. Por exemplo, eu vou pôr neste prefab outra vez a escala aqui, só para confirmarmos, o cubo está com a escala 1, e este cubo aqui está com a escala 1, mas eu vou pôr aqui, por exemplo, no Y num 2. Okay? Agora imaginem que eu só quero que seja este cubo, seja uma versão do meu cubo original, mas com esta característica diferente. Portanto, ele vai ter 2 metros de altura. Então eu vou arrastar outra vez para a pasta dos prefabs. E agora aparece-me esta janela. Esta janela agora dá uma opção. Como eu estou a arrastar um prefab, ela dá uma opção de criar um original, ou seja, vou fazer outro prefab independente daquele que eu já tenho, ou então de criar um variant. Portanto, um variant o que é que é? É uma versão diferente do meu prefab original, mas que mantém a relação com o pai. Portanto, se vocês repararem agora aqui, aparece-nos aqui no Inspector, quando eu tenho o cubo variant selecionado, aparece-me a dizer que ele é derivado deste cube, é o cube variant, não é? Portanto, se eu selecionar aqui em baixo, vocês podem ver ali em cima, variant parent. Portanto, se eu arrastar este cubo, este continua a ser o meu original, ok? Não tem as características do outro. Aquele ali é o variant, porque é uma versão diferente daquele, porque tem 2 metros de altura. O que é que isto quer dizer? Se eu fizer uma alteração no variant, por exemplo, imaginem que eu vou pôr com 2 metros no X, eu agora, se aplicar esta alteração, eu só vou estar a aplicar ao variant. Portanto, se eu vier aqui buscar mais cubos variant, eles têm todos 2 metros agora também no X, mas o original continua a ser o mesmo. No entanto, se eu chegar ao original e fizer uma alteração, por exemplo, deixem cá ver qual é que eu ainda não alterei, nos Z's, portanto estão a ver o variant tem Z em 1, eu vou chegar aqui ao meu cubo que não é o variant, é o original, e vou pôr o Z em 3. Ok? E agora vou aplicar a todos. E eu fazer isto, como os variants são derivados destes, eles também vão ser afetados. Portanto, o prefab original funciona quase como um parent, e depois o variant que é derivado do original
As alterações no parent vão afetar aquele, mas as alterações que são feitas só neste ficam só neste aqui. Portanto, há semelhança um bocado como na hierarquia, quando nós temos os pais e os filhos. Ok? Portanto, é um mecanismo que pode ser útil em algumas situações. O exemplo mais simples que eu me lembro de vos mostrar, eu vou apagar estes cubos todos, é, por exemplo, eu tenho aqui o meu NPC. Imaginem que este é o meu NPC original, que eu quero manter como original, mas também quero criar variantes dele. Então eu vou arrastar outra vez para aqui e vou dizer que eu quero fazer um variant. E depois, neste caso, eu vou dizer que ele vai ser o variant do nível 2. E o variant do nível 2, eu vou lhe dizer, por exemplo, que a vida dele é 150. Ok? E então, no nível 2, quando eu instanciar os meus inimigos, não vou instanciar o NPC que tem a vida em 100, vou instanciar o que tem a vida em 150. Ou vou instanciar, por exemplo, um que anda mais rápido ou que vê mais longe. Portanto, posso criar variantes dos meus NPCs. E isto permite-me que, se eu desistir ou se quiser fazer uma alteração para afetá-los a todos, eu tenho que vir sempre ao parent, ao NPC original. Se eu quiser fazer uma alteração só nos variants, é só mexer no variant daquela versão que eu quiser alterar. Portanto, basicamente os variants funcionam, a maneira mais simples é funcionar para criarmos variantes dos nossos prefabs. Pronto, espero que esta explicação seja clara. Se não for, peço desculpa, mas é para já a melhor maneira que eu consegui vos explicar isto. Pronto, voltando então aqui à nossa pedra. Se calhar vou voltar ao início. Vou apagar a pedra também. Já agora, ainda bem que eu fiz isto, quando nós apagamos um prefab, reparem o que é que aconteceu à cópia daquele prefab, à instância daquele prefab na hierarquia, ele continua lá, mas como agora não tem o prefab base, onde ele foi criado, ele passou a estar a vermelho, ok? Não é uma boa ideia fazermos isto, apagarmos os prefabs enquanto temos isso ali. Mas já agora também para vos mostrar outra coisa, nós podemos criar, podemos pegar num prefab e fazer com que ele deixe de ser prefab. Por exemplo, imaginem que vocês querem alterar aqui o NPC para fazerem um NPC diferente, com um modelo de um objeto diferente, seja lá o que for, mas não querem afetar o NPC que vocês já têm como prefab. Então vocês podem clicar com o botão direito e vão a um menu que diz prefab e fazem Unpack Completely. Okay? E ao fazerem isto, o ícone dele deixou de ser de prefab e ele basicamente deixou de ser um prefab. Portanto, eu continuo a ter cá o meu NPC prefab, mas este deixou de ser. Portanto, se vocês repararem, nem sequer tem aqui o overrides nem nada. Isto permite-me fazer alterações agora a este NPC e depois, se eu quiser criar um prefab diferente a partir deste, posso simplesmente arrastar cá para baixo para a pasta dos prefabs e ele passa a ser um prefab independente do outro. Reparem que o ícone dele até é diferente e tudo, porque este agora não está ligado a nenhum modelo diretamente, porque ele foi criado a partir de um Game Object sem ser um modelo, sem ser um prefab. Pronto, com isto tudo eu vou voltar, vou apagar aqui o prefab do cubo, vou apagar também o variant do cubo. Ok, ele já se chateou aqui comigo porque eu apaguei o variant. Vou apagar o NPC variant também. Vou ficar só com o NPC que tínhamos criado inicialmente, que era este. Vou apagar este também. Portanto, fico com aqueles que nós tínhamos inicialmente, que era o player, o kid, a armadilha e o monstro, o NPC. Pronto, então para nós fazermos a pedra, que nós vamos usar para aprendermos a usar então o código que vai instanciar o prefab. Vamos então procurar aqui aquela pedrazinha que eu tinha encontrado há bocado e vou voltar a adicioná-la aqui ao meu. Portanto, aqui acho que era o Rock 2. Pronto, cá está ela. Vou-lhe adicionar então um Rigid Body, porque eu quero que a pedra caia, ou conforme ela for atirada. Aliás, eu para poder atirar, eu vou-lhe aplicar uma força. Portanto, vamos usar o método de física. E sempre que usamos o método de física, o Game Object que nós estamos a manipular com o método de física tem que ter o Rigid Body. Depois, quero que tenha um Collider, e então vou-lhe dar um Sphere Collider. O Sphere Collider, neste caso, é um Collider simples, o que é bom, porque a pedra vai rebolar. Se vocês quiserem dar um Collider mais complexo, por exemplo, o Mesh Collider, eu vou retirar o Sphere Collider.
O Mesh Collider adapta-se à forma da pedra, no entanto, ele é mais pesado em termos computacionais e isso pode não ser uma boa ideia. Se vocês forem usar o Mesh Collider, nós vamos ter que usar em algumas situações, nomeadamente quando colocamos uma casa e queremos que o player entre dentro da casa sem passar as paredes. Se for possível, vocês podem pôr aqui como convexo. Isto faz com que ele seja mais simples em termos computacionais, porque ele vai só se adaptar à parte de fora, neste caso da pedra, portanto da geometria daquele objeto. Ok? Mas eu vou deixar cá o Sphere Collider, porque para o jogador ele vai ver a pedra a rebolar, não vai perceber mais nada. Pronto, e depois eu vou-lhe pôr o código do tira-vida, porque basicamente sempre que alguém chocar contra a minha pedra, ou a pedra contra essa personagem, eu quero que ele tire vida. Pronto, em vez de ser o Rock 2, eu vou-lhe chamar então pedra. E vou então criar um meu prefab da pedra. Reparem que ele agora tem o ícone, porque é um modelo. Basicamente tem os mesmos componentes do meu modelo da rocha. Eu é que adiciono outras coisas e agora arrastando aqui para baixo, então passou a ser um prefab. Pronto, agora vou apagar aqui da hierarquia. Tipicamente eu não gosto que ele tenha aqui a posição com valores, então eu vou fazer aqui o reset para ficar 000. Isto não é necessariamente importante, porque nós por código vamos dizer onde é que nós queremos que a pedra fique, mas às vezes pode baralhar as coisas. Pronto, então agora vamos fazer o código para atirar a pedra. Vamos aqui à pasta de scripts, com direito, create monobehavior, eu vou chamar atirar. Pronto, e agora vamos clicar 2 vezes para abrir com o Visual Studio o nosso script. Então vamos precisar definir aqui algumas propriedades. Vamos precisar de ter o modelo da pedra, ok? Portanto eu vou-lhe chamar mesmo modelo do prefab que nós vamos atirar. Aqui não tem que necessariamente ser uma pedra, pode ser uma bomba, pode ser o que vocês quiserem. Portanto, é qualquer coisa que o player pode atirar. Depois vamos precisar de saber a posição onde vamos instanciar. E o que nós vamos basicamente querer fazer é instanciar a pedra à frente aqui do player. Portanto, quando o player for atirar a pedra, aparece aqui e depois nós damos uma força, aplicamos uma força e ela vai ser empurrada naquela direção, para o sítio onde ele vai estar virado. Ok? Então nós vamos precisar saber qual é esta posição aqui, tendo em conta que o player se move pelo cenário todo. Então o que nós vamos fazer é, parecido com os pontos, vamos criar aqui uma variável que é do tipo transform, que vai ser a posição a tirar. Portanto, é o sítio onde nós vamos instanciar a pedra. Depois vamos ter que definir a força com que empurramos a pedra. Eu vou para já definir um valor 10. Normalmente tem que ser maior, mas tudo bem. E depois nós não vamos querer que o utilizador atire muitas pedras muito rapidamente. Queremos pôr um intervalo. Então vamos pôr aqui um float. Deixem-me só ser aqui consistente, pôr os maiúsculos. Float intervalo a tirar. Por exemplo, de 1 em 1 segundo ou de 2 em 2 segundos, como vocês decidirem. E depois precisamos de outro float, que é o intervalo atual. Portanto, nós vamos estar a calcular se já podemos atirar outra pedra. Por fim, normalmente o que nós não queremos também é encher o nosso nível de pedras, porque senão depois as pedras, além de poderem ficar muito pesado o nosso jogo, porque temos muitos elementos a rebolar, não é? Porque são muito rigid bodies, também depois o player começa a perder vida porque passa em cima das suas próprias pedras. Então vamos pôr aqui uma variável que vai ser o tempo de vida da pedra. Por exemplo, ao fim de 10 segundos destruímos a pedra. Portanto, isto vai ser o tempo para a pedra desaparecer. Ok? Não é necessariamente uma pedra, mas tudo bem. Portanto, em segundos. Então, a primeira coisa que eu vou definir aqui vai ser o intervalo atual. O intervalo atual na função start vai ser igual ao time.time. Ok? Portanto, basicamente, nós queremos que ele consiga atirar o mais rapidamente possível. Então, mal o jogo começar, nós guardamos o momento
em que o jogo começou, porque este tipo vai estar no player e o player está lá quando o jogo começa, não é? E então logo a primeira vez ele vai conseguir atirar logo uma pedra. Para atirar pedras nós precisamos de utilizar o nosso sistema de input. Só para relembrar, o nosso sistema de input está aqui em baixo definidas as ações dele. E nós temos aqui o attack. Portanto, o attack é o botão esquerdo do rato, é a tecla Enter. E depois também, se tiverem gamepad ou um touchscreen, também tem estes aqui. Pronto, e então no nosso sistema de input, nós precisamos desta variável atacar, que nós já temos aqui. Okay? Portanto, a única coisa que nós temos que ver é o valor que ela tem. Então aqui no update nós fazemos um if, se sistema de input.wisdom.atacar, se isto for verdade, quer dizer que ele acabou de carregar no botão esquerdo do rato, etc, etc. Vamos ver se ele já pode atirar, portanto vamos ver se o time delta time é maior do que o intervalo atual. Se sim, quer dizer que ele já pode atirar. Deixem-me pôr aqui mais uma chaveta. E então o que nós vamos fazer é chamar uma função que ainda não existe para atirar o objeto. Okay? Esta é a função que nós vamos criar e depois atualizamos o intervalo atual. Portanto, vamos pôr o intervalo atual igual ao time.time mais o intervalo para atirar. Intervalo atirar. Ok? Pronto, e agora só temos então que criar esta função que vai ser um void atirar objeto. Portanto, o que é que esta função vai fazer? Basicamente, como eu disse, vai instanciar o objeto que nós temos aqui como modelo, vai guardar uma referência para ele, para depois aplicarmos a força que nós queremos aplicar e posicioná-lo também no sítio onde nós queremos o posicionar. Portanto, primeira coisa, vamos criar então uma instância do prefab que vamos atirar. Para isso, então, vamos usar a função que se chama instantiate. E basicamente esta função é quase como se fosse um new que cria um objeto novo. Portanto, ela vai devolver o objeto que criou, portanto, no nosso caso o GameObject, que ela vai estar a criar. E o que nós queremos aqui é, temos que indicar qual é que é o modelo. Aliás, esta função tem muitas versões diferentes. Eu não sei se há bocadinho, quando eu estava aqui a escrever, vocês repararam, tem 13 versões diferentes da mesma função. Basicamente, a versão que nós queremos é indicar o modelo, a posição, a rotação de onde ele vai estar. Portanto, vamos indicar essas três coisas, mas vocês podem indicar muito mais coisas. Portanto, então, o modelo do prefab é aquela variável que temos lá em cima. A posição é outra variável, que é a posição de atirar. A posição de atirar. Ponto position, porque posição de atirar é uma transform, e depois a rotação. Nós não queremos que o modelo apareça rodado, vocês podiam querer, até porque no nosso caso ela é só uma pedra, portanto não é muito complicado, e então indicamos que não queremos rodado com este Quaternium Identity. Ok, eu vou fazer aqui uns enters para vocês verem isto melhor. Deixa eu maximizar também isto aqui. Pronto, primeiro então é o modelo do objeto que nós estamos a instanciar, o segundo é a posição dele e o terceiro então é a rotação. Mas como eu disse, isto tem muitas versões diferentes, vocês podem depois explorar as outras variantes desta função. Então, a seguir vamos adicionar uma força, porque se nós não fizermos isto, basicamente a pedra cai à nossa frente, ok? Nós até podemos experimentar isso. Se calhar até antes de nós continuarmos, eu vou gravar, voltar aqui ao Unity e vamos ver. Vamos ver então isto a funcionar. Portanto, vou colocar o script, onde é que ele ficou, a tirar no player. Vou criar então a posição de atirar. Vou expandir ali o player na hierarquia. Vou clicar com o botão direito e fazer um objeto vazio. Eu vou chamar mesmo posição atirar. Pronto, e agora vou ter que posicionar esta posição a tirar aqui à frente do player. Muito importante, deve ficar fora destes colliders, não é? Portanto, senão vamos perder vida logo quando instanciamos a pedra nós. Então, às vezes é difícil vermos o sítio onde estes objetos vazios estão. O Unity tem aqui do lado direito no Inspector a possibilidade de nós darmos-lhe uma cor. E assim conseguimos ver onde é que eles estão.
Pronto, então vocês podem ver que ali a posição a tirar, no meu caso, eu acho que ainda está um bocadinho dentro do Sphere Collider. Pronto, se nós depois continuarmos a testar, vimos que estamos a perder vida, temos que puxar isto mais para a frente para o player não perder vida quando atirar. Pronto, então agora aqui já podemos arrastar aqui da hierarquia para a posição a tirar. Portanto, vou mostrar visualmente, arrastei daqui para ali, ok? E agora vamos arrastar o prefab, portanto vamos aqui à pasta dos prefabs, procurar a pedra e arrastar para ali. Ok? Pronto, força vai ser 10, mas nós não estamos a aplicar força, o que quer dizer que basicamente aquilo que eu espero que aconteça, primeiro, não aconteçam erros, segundo, a pedra vai aparecer à nossa frente e vai cair. Vamos executar. Portanto, eu tenho que clicar com o botão esquerdo do rato e pronto, estão ali a ver a pedra, ela cai aqui à nossa frente. Se vocês quiserem ver isto, podem separar aqui até a cena aqui para ficar ao lado e vai ser mais fácil de ver. Quando clicamos, ela aparece-nos ali à frente. Vocês podem olhar ali para o lado direito e ela cai à nossa frente. Se nós andarmos por cima delas, elas devem nos tirar a vida. Por acaso acho que não nos estão a tirar a vida. Já estão. Às vezes, como ela é muito pequeno e só tira de 1 em 1 segundo, não tira logo. Okay? Mas elas também já nos estão a tirar a vida. Pronto, já estamos a instanciar aqueles objetos. Já agora, não sei se vocês, eu não vos mostrei, portanto não devem ter reparado, mas aqui do lado direito, melhor dizendo, do lado esquerdo na hierarquia, sempre que vocês instanciam pedras, elas aparecem aqui com o nome pedra, ponto, e depois entre parênteses clone. Estão a ver? Portanto, quer dizer que aquilo é um objeto que foi clonado, é uma instância de um objeto que foi clonada e que não existia inicialmente no nosso nível, ok? O nome dos próprios prefabs, se vocês quiserem, podem não mudar. Nada impede que vocês possam fazer isto, objeto.name, e vocês podem lhe dar um nome de pedra, portanto não há nenhum problema, ok? Os objetos podem ter nomes repetidos, no entanto, para nós aqui é indiferente o nome deles, não nos interessa para nada. Pronto, então agora para adicionarmos uma força, nós precisamos de ter uma referência para o rigid body da pedra. Portanto, nós adicionamos aqui o rigid body. O rigid body é componente que faz com que os objetos sejam controlados pelo método de física. É lá que estão as funções para adicionar forças. Então nós temos que criar aqui uma variável, vou-lhe chamar só RB, que vai ser uma referência para o rigid body do objeto. Portanto, reparem como é que eu escrevi. Objeto, que é aquele que está ali em cima, get component. Portanto, eu vou buscar o componente rigid body do objeto, que é aquele que foi instanciado ali em cima. Okay? Pronto, e é neste rigid body que eu vou adicionar uma força. Só por uma questão de algum cuidado, eu vou ver se não ficou nulo. Portanto, se o rigid body é diferente de nulo, quer dizer que o objeto tem um rigid body, eu vou-lhe adicionar então uma força. Existem diferentes tipos de força. Depois, se nós tivermos tempo, podemos fazer uma bomba, vocês usarem esta força explosiva que atira os objetos todos pelo ar. Existe também um torque que faz com que o objeto vá a rodar. Se vocês quiserem que a vossa pedra vá a rodar ao mesmo tempo que vá sendo empurrada para a frente, também podem usar essa função. Neste caso, nós vamos adicionar uma força. Vamos precisar de indicar a direção para onde a força vai e o tipo de força. Portanto, basicamente é esta versão que nós vamos utilizar, que é a direção e o tipo de força. Portanto, a direção basicamente vai ser para onde o nosso player está virado, e para isso nós vamos utilizar deixem-me só tirar daqui os stats. Vamos utilizar este posição a tirar, porque ele também está sempre virado para a parte da frente do player. Portanto, é aquela setinha azul que nós temos ali que nós vamos utilizar. E para isso vamos usar o posição a tirar ponto forward. Portanto, porque esta palavra forward indica sempre, digamos assim, uma propriedade que nos dá sempre aquela setinha azul, portanto, para onde o player, neste caso o ponto a tirar está virado, que é muito útil para nós não termos que calcular aqui rotações, nada do género. Pronto, vamos multiplicar pela força
que nós queremos atirar. Portanto, isto vai ser um vetor. Quanto maior for o vetor, maior vai ser a força que nós vamos atirar. Portanto, ali vamos multiplicar pela força. E depois o tipo de força que nós queremos é um impulso. Portanto, force mode.impulso, porque é uma força que só vamos aplicar uma vez. Ok? Pronto, e agora vamos fazer desaparecer ao fim do tempo de vida. Portanto, lembra-se que outra variável que nós tínhamos aqui era este tempo de vida e nós queremos fazer desaparecer a pedra ao fim daquele tempo de vida. Então nós chamamos a função destroy. A função destroy vai destruir o objeto, portanto vai retirá-lo da hierarquia e naturalmente da memória do computador e vamos destruir o objeto. Mas se nós não queremos destruir o objeto logo, assim ele desaparecia logo, nós queremos destruir ao fim daquele tempo de vida. Então vamos pôr aqui a nossa variável tempo de vida, portanto vai fazer desaparecer ao fim dos segundos que nós indicarmos ali. Pronto, vamos então voltar aqui ao Unity. Eu agora vou testar e provavelmente vou aumentar o valor da força, porque 10 é capaz de não ser muito. Até nem está muito mal. Reparem que eu clico e ele não atira logo, porque o intervalo para atirar está em 2 segundos. Portanto, o intervalo para atirar faz com que ele não consiga logo atirar. Eu agora tenho aqui um erro porque o NPC que eu voltei a arrastar para aqui não tem os pontos definidos e por isso é que ele está a dar aquele erro. Já me apercebi disso, já o resolvo. Ok. Se vocês agora repararem, eu tenho 3 pedras e devem começar a desaparecer ao fim do tempo de vida. Lá só estão 2, portanto o tempo de vida está a funcionar e acho que está tudo a funcionar. Só para tirarmos aqui mais uma dúvida, eu vou tentar acertar ali com uma pedra no nosso... Pronto, estão a ver? Diminuiu o tempo, diminuiu a vida do NPC. Sempre que eu acerto com a pedra, está-lhe a tirar a vida. Ok? Bom, tipo, acho que está a funcionar aqui o nosso pequeno script de atirar. Deixem-me só resolver aqui o erro que estava a dar, que era, estão a ver aqui os pontos não estão preenchidos. Eu vou voltar a arrastar para aqui, como nós fizemos no outro vídeo. Portanto, o P1, o P2 e o P3. Pronto, e temos então o nosso código de atirar, de instanciar as pedras a funcionar. Este código funciona independentemente do que é que seja que nós atiramos. Se vocês quiserem que ele atire uma árvore, ele vai atirar uma árvore. A única coisa que têm que fazer é criar um prefab e arrastar para ali, para aquela propriedade, o prefab do modelo que vocês querem que ele atire. Portanto, basicamente é só isso que temos que fazer. Nada de especial. O código é suficientemente genérico para funcionar com qualquer coisa. O que ele não tem é validações. Portanto, se vocês quiserem, por exemplo, se nós nos esquecemos de adicionar o prefab, nós podemos pôr aqui uns avisos logo no início, no start, fazer um if e ver se, por exemplo, se o modelo do prefab for nulo, fazemos um debug log. Isto é para o caso quando nós estamos a testar, falta o modelo a tirar. E a mesma coisa podemos fazer também para a posição. Portanto, se a posição for igual a nulo, debug log, falta a posição de atirar. Pronto, isto são alguns ifs que nós podemos fazer só por uma questão de sanidade mental, digamos assim, para ver se nós não esquecemos nada e que depois faz com que apareçam os avisos aqui em baixo na console. Pronto, eu acho que vamos ficar por aqui em relação aos prefabs. Já falámos dos prefabs, dos variants, da importância dos prefabs. Portanto, criámos aqui um mecanismo para atirar. Mais uma vez voltámos ao método física e aproveitámos para aprender mais umas coisas do método física. No próximo vídeo vamos falar de animações. Vamos finalmente pôr as nossas personagens a fazerem animações quando se movimentam. E vamos também falar de animações criadas dentro do próprio Unity. Portanto, vamos ter uma casa com uma porta e nós vamos querer animar a porta. E também vamos falar de uma ferramenta que é o Mixamo, que nos permite animar personagens. Ele está a ver muito longe, o NPC está a ver muito longe, desculpem lá. O Mixamo vai permitir-nos animar personagens
Portanto, nós pegamos numa personagem que não tem animação nenhuma. As nossas já têm todas, portanto é uma ferramenta opcional para estas sessões, mas é importante conhecermos enquanto ela é gratuita, porque é da Adobe, nós sabemos como é que a Adobe é. Portanto, é uma ferramenta em que nós pegamos num modelo de uma personagem, desde que seja uma personagem com uma forma humana, 2 pernas, 2 braços. Pronto, ele agora já não me vê. Vai-nos permitir fazer então esse tipo de animações, criar diferentes animações com modelos que não estão animados. Pronto, outra coisa que eu vou aproveitar para fazer é atualizar o Unity, já saiu a 6.3, pode ser que este bug que está aqui no Inspector já não exista lá. Pronto, espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo.